vamos lá. A pergunta é, né, por que as turbinas a gás elas são preferidas na área e para acionamento primário nas plataformas? A primeira coisa, precisa conhecer um pouco do que é uma plataforma de petróleo. Então, quando você tem uma plataforma de petróleo, estamos falando não da perfuração, mas da produção, é aquelas que vão então extrair o petróleo e poder conduzi-lo. Então, quando você vem para a plataforma, você vem o petróleo, mas vem água, vem gás, né? E aí você entra no separador e você vai separar. A água vai para um lado, o óleo vai para o outro e o gás vai para o outro. Então você tem que ter muita energia em uma plataforma para fazer todo esse processamento. E é claro que é nas refinarias que você vai ter, né, ali separar o diesel, a gasolina, mas em uma plataforma você precisa beneficiar esse processo a ponto, né, de você ter o óleo, né, seja encaminhado para o oleoduto ou por transferência para os navios, aliviadores. Você tem compressores para poder mandar esse gás para a terra, ou até mesmo fazer o gas lift, que é direcioná-lo, né, para poder puxar ainda mais gás. Então você tem muita demanda de energia em toda uma plataforma. Então, por que você tem essa energia? Você precisa de elementos primários, ou acionadores primários. São os chamados prime movers, né? Que na verdade pode ser uma turbina a vapor, pode ser uma turbina a gás, pode ser um motor a combustão, pode ser N equipamentos que vão produzir, né, essa energia na plataforma. Quando nós olhamos uma plataforma atual hoje aí, nos campos aí, 150 mil barris de petróleo por dia. Imagine só, né, a produção de uma plataforma de 150 mil barris por dia. A carga energética nela é muito alta, elevada. Você precisa de muita energia para funcionar aquecedores ou equipamentos, né, de acionamento, por exemplo, os motores elétricos. A carga motórica de uma plataforma ela é gigantesca. Então, em função disso daí, você precisa de acionadores que tenham alta performance. E existem algumas características que eu quero dizer para você que favorece a utilização de turbinas a gás. Uma delas é exatamente quanto à relação peso-potência. Bom, uma plataforma, quanto mais peso você coloca, né, maiores são os desafios da flutuabilidade, da estabilidade dela. Então, não é como um piso que você coloca em uma plataforma, num ambiente onshore, que você pode botar o peso que você quiser. Em uma plataforma, para cada equipamento que você coloca, você precisa dimensionar os flutuadores e a estabilidade para que ela possa suportar esse peso. Então, você tem um desejo muito grande de você poder ter um equipamento que tenha alta potência, mas que ele não tenha muito peso. Então, se você for comparar uma turbina a gás com um motor a combustão, a relação peso-potência na turbina a gás é muito mais favorável de que um equipamento como uma turbina a vapor ou até mesmo um motor a combustão, seja ele diesel ou óleo BPF. Então, olha só, uma turbina a gás por megawatt ela é bem mais leve do que um motor que gera a mesma potência. Então você poderia, numa turbina a gás, ser favorecido justamente por essa relação peso-potência. Então, lembre-se bem que não é apenas o equipamento. Você pode até tentar comparar uma turbina a gás com uma turbina a vapor. E você pode chegar à conclusão que uma turbina a gás heavy duty ela não é tão diferente de uma turbina a vapor. Porém, o que você precisa em sua volta, imagine uma caldeira. O quanto que ela é, né, ocupa a nível de volume e de peso em uma plataforma. Então, se você tivesse que colocar uma turbina a vapor com uma caldeira, né, arco tubular, então você teria um volume, um peso muito grande. O que uma turbina a gás você consegue, né, e ser muito mais coeso, muito mais condensado, muito menor a nível de peso e volume. Eu faço menção, inclusive, alguns têm uma chamada turbina TM. Tem as LMs, mas tem a TM, né? Que na verdade é trailer mounted, que na verdade são turbinas a gás montadas em trailer, sabe, numa carreta. São LM 2500, máquinas às vezes de 30 megawatts, que elas são, por exemplo, você tem uma demanda de energia emergencial num determinado lugar. Então o que você faz?
você chega com esse equipamento, em questão de dias, você já está disponibilizado com output para gerar energia elétrica em qualquer circunstância. Veja bem, né, essa flexibilidade, essa relação peso-potência, ela é muito favorável nas turbinas a gás. Claro que ainda muito mais nas aeroderivadas, né, do que nas heavy duct, mas ainda assim é uma grande vantagem pelo equipamento e pelos sistemas auxiliares que também são bem condensados. A outra questão que favorece muito é justamente a confiabilidade. As turbinas a gás, elas são dotadas de muita confiabilidade, principalmente porque elas são montadas, né, em skids, né, que são bem resumidos, né? Por exemplo, quando você olha uma turbina a vapor, você não é apenas a confiabilidade da turbina, você precisa olhar todas as bombas de condensado, bomba de alimentação da caldeira, bomba de circulação da caldeira, você precisa considerar todo o sistema de dosagem, né, de químicos, você precisa ver os queimadores da caldeira, você precisa ver toda a instrumentação de nível. Então, a parte, né, de sistemas auxiliares, alimentação de água, tudo isso aí, controle de vapor, tudo isso aí é muito gigantesco. E quanto mais elementos você tem, menor é a confiabilidade, porque você depende de mais fatores para garantir o equipamento operacional. Quando nós estamos falando de uma plataforma de petróleo, qualquer oscilação que você tiver no equipamento, muitas vezes você vai comprometer milhões de reais. Vamos fazer uma conta comigo? Uma plataforma de petróleo que produz 150 mil barris. Quanto que está o barril de petróleo? Alguém diz aí quanto que está o barril de petróleo? Põe para mim aqui, ó. Quanto que você acha que está um barril de petróleo hoje? Já bateu 60 dólares? Quanto que está aí? Diz para mim aí. Quanto que está um barril de petróleo aí? Então, veja bem, nós precisamos levar em consideração o que uma plataforma produz. Porque, afinal de contas, a turbina que está lá, ela tem o propósito de gerar, né, condições de você explorar o petróleo, né? Olha, alguém dizia 85, é isso mesmo, né? Quanto que está aí o barril de petróleo? Está 85 mesmo? Então, você precisa saber, né, que a tua plataforma, ela tem um propósito, e é justamente, né, produzir o petróleo. Então, se você tem aí, né, 150 mil barris, se eu colocar aqui, ó, 75 dólares o barril, só aí dá 11 milhões e 250 mil. Se eu multiplicar isso daqui pelo valor do dólar, quanto que está o dólar? Não sei quanto que está o dólar aí. Alguém sabe me informar quanto que está o dólar? Está 5,50? Vou botar 5,50. Olha, nós estamos falando de mais de 60 milhões. 60 milhões por dia que você pode perder se você não tiver a confiabilidade de uma turbina. Eu lembro da P40, a gente está operando, de repente, uma falha no equipamento, e não importa se a falha na turbina, no gerador, ou em um sensor de temperatura, mas se eu perco, a plataforma toda para. E então, sem energia, a plataforma não gera. E então, não é apenas aquele, não, mas logo que voltar. Não, você não consegue voltar tão rápido. E também, se você volta, o tempo que você precisa restabelecer para que você tenha fluência novamente nos poços, muitos deles acabam, né, quando você tem um shutdown, você precisa, né, meio que dar um choque naquele poço de novo para ele voltar a produzir. E às vezes você tem que injetar, você tem que hibernar poço. Então os custos são muito altos, né? Aqui, ó, falou aqui, ó, o retorno é complicado. Não é um botãozinho que você aperta e volta a produzir. E é por isso que um setor de óleo e gás, né, uma plataforma de petróleo, ela, né, tem requisitos altíssimos de padrão de disponibilidade e de confiabilidade. Confiabilidade porque o equipamento não pode parar de operar. E se parar, você tem que voltar muito rápido. Então, isso é muito importante, e isso faz com que a mão de obra que se especializa em turbomáquina seja uma mão de obra muito reconhecida, muito valorizada, não é? Eu estava
Essa semana eu estava almoçando com um gerente da Petrobras, ele é o gerente de serviço especializado aí quem cuida das oficinas, de modo geral, da Petrobras. Ele já foi meu chefe e a gente estava conversando, né, sobre o desafio da turbomáquina. E ele falou assim, cara, hoje eu estou como gerente das oficinas, eu sei o que o cara lá do outro lado da linha, ele paga por isso, o quanto que é. E ele estava falando mais uma vez, o que o Douglas já falou pra gente aqui, a gente teve um momento aí, que uma mentoria, e o Douglas, que é o gerente do MI, né, de Búzios, que é um dos maiores ativos da Petrobras hoje, ele estava falando o quanto que demanda uma mão de obra especializada. Porque a gente às vezes fica assim, o mercado está ruim, mas está para ruim, está pior para quem não tem uma especialização. O mercado hoje, ele valoriza aqueles que são especialistas. Por quê? Porque se você tem uma queda de operação, você perdeu a operação de uma turbina, não apenas o equipamento, né, ele é caro, e se você fizer alguma coisa, né, uma turbina vale aí 30, 40 milhões, mas também o custo associado a você demorar a retomar. Então imagine só, vamos trazer uma imagem aqui para você, ó. Você tem o seu carro e ele está com um probleminha, e aí você vai lá e vai levar para o mecânico. Quanto você está disposto a pagar para ele consertar o seu carro? Seu carro é um Corsa, né? Seu carro é um Corsa. Quanto que você pagaria para ele consertar o seu carro? Agora você tem uma Lamborghini. Quanto você estaria disposto a pagar para que consertasse? Então o custo do equipamento implica na especialização da mão de obra. O cara que conserta o Golzinho, o Corsa, o Quid, né, não é o cara que conserta uma Lamborghini. E por isso que o cara que conserta uma Lamborghini, pelo valor agregado, ele recebe mais. Agora imagine se você é um mecânico de Lamborghini e agora você está, né, para resolver o problema de uma Lamborghini, que o cara precisa viajar. Ou então que o cara quebrou o carro no meio da noite, lá numa BR da vida aí. E está à noite, ele e a família dele, com o carro parado, e você passa e você, olha, eu sei consertar esse carro. Quanto que ele pagaria para você? Então o cara que tem uma Lamborghini, ele tem dinheiro para pagar, porque se ele comprou uma Lamborghini, ele tem dinheiro. Ele está numa situação desesperadora e você sabe resolver o problema. Então veja bem, às vezes tem gente que reclama assim, Isaías, eu fiz curso técnico, mas eu não ganho muito bem. Eu queria não ser tão ético e poder contar para você quanto que eu ganhava, né? Mas eu não me sinto à vontade de dizer isso. Não me sinto. Se eu falar, eu vou falar e vou me sentir mal por isso, como se estivesse esnobando. Bom, hoje eu não ganho, né, porque eu estou fora do mercado, eu me desliguei da Petrobras, mas eu sei o quanto que um profissional ganha por aquilo. Aí você vai dizer assim, não, mas você era concursado, você ganhava esse valor porque você era funcionário da Petrobras. Deixa eu dizer uma coisa para você, quantos convites eu tive para sair da Petrobras e para trabalhar em outras empresas, da iniciativa privada? Quantos convites eu nego porque eu não quero voltar para o mercado? Essa semana uma pessoa entrou em contato comigo, né, um headhunter, pelo LinkedIn, e falou assim, eu estou procurando você porque eu tenho uma vaga em aberto para essa posição, para uma empresa X. E ela, você aceita conversar? Aí eu, naquele momento, falei assim, eu vou conversar. Aí eu vou conversar, né? Nada que eu queira, mas para pelo menos fazer bem meu ego. Estou com as contas para pagar aqui, deixa eu ver quanto que o mercado me pagaria. E aí quando eu falei, eu disse, vai demorar ela fazer contato comigo. Quando eu disse, ela falou assim, bom, eu posso te ligar agora? Eu falei, pode. Ela me ligou, eu disse, olha, eu quero passar para a empresa, mas eu queria saber quanto que você gostaria de receber. Eu falei assim, não, quanto que vocês estão dispostos a pagar? Eu falei assim, não, nessa sua posição, eu quero saber quanto que você quer receber. E assim, eu falei assim, olha, então vamos fazer o seguinte, vamos parar por aqui, porque eu acho que eu vou gastar o seu tempo e eu não vou voltar para o mercado, né? Mas eu vi uma coisa, quanto que um profissional especializado ele vale, quanto, né, ele pode receber por aquilo que ele se especializa. Então, valeu a pena cada investimento que eu fiz na minha carreira para o valor que eu tenho hoje. Hoje,
Eu não quero voltar para o mercado. Sou pastor de uma igreja e quero focar o meu tempo lá. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Se você não está contente com a sua vida profissional, você não pode ficar esperando que as pessoas vão resolver o seu problema. Talvez você precisa ter um plano de ação para a sua carreira profissional, para que você deixe de ser um generalista para ser um especialista. Eu já falei isso e algumas pessoas já me ouviram e essas pessoas estão no caminho certo. Mas talvez você não tenha aquilo que você acha que merece, porque ainda você é um cara que faz o que todo mundo faz. Porque consertar o Corsa não é difícil você encontrar. E o Corsa nem tão caro é. Eu sei que você, não, o que é isso, Isaías? Como é que você disse que um Corsa não é tão caro? Não, é caro, mas o cara que conserta Corsa, Ford Ka, ele não se torna alguém tão raro enquanto um mecânico de uma Lamborghini, de uma Ferrari. E eu digo que no mercado, se você comparar uma turbina a gás de 40 milhões com uma bomba de 20 mil reais, é diferente. E é claro que se você tivesse uma turbina de 40 milhões, você escolheria muito bem quem iria fazer manutenção nela. Da mesma maneira, né, que o trabalho que ela presta. Então, por exemplo, se você tem uma bomba que custa 25 mil reais, você pode botar 3, 4 bombas stand-by. Mas se você tem uma turbina de 40 milhões e ela é importante para o seu processo, você não consegue, pela própria ocupação dela, ter tantas delas em stand-by. Por ser uma operação complexa, você não consegue deixá-la tão pronta para operar quanto você precisa. Por isso você precisa, né, de mão de obra especializada, qualificada, porque se o equipamento parar de operar, você precisa imediatamente, né, resolver o problema dele. Às vezes eu estava numa plataforma e caiu a geração. E aí, meu irmão, o cara não quer que eu gaste aí 2 dias investigando o problema. Ele quer que eu diga exatamente o que eu vou fazer e para que em 20 minutos a máquina volte a operar. Então, o meu conhecimento, a linha de raciocínio, não pode ser apenas de uma única linha. Mas eu sou mecânico, mas você precisa conhecer do PLC, você precisa conhecer da parte elétrica. Não, você é da parte elétrica, mas você precisa entender a parte mecânica. Eu sou da área de controle, mas você precisa saber da área de campo também. Por quê? Porque quando você tiver um problema, essa visão holística, né, uma visão completa do equipamento, vai te dar velocidade de resolver o problema. Então, o mercado valoriza essa mão de obra. Por isso que você vai ver profissionais ganhando 60 mil reais. Isso aí é ruim de pagar 60 mil reais. Bom, talvez seja difícil de você acreditar. Mas o pessoal que está na área de turbomáquina, eles estão buscando salários cada vez maiores. E como que eles fazem isso? Não é tornando-se generalista, mas é tornando especialista. Eu tenho vários alunos que eles são já profissionais de alta performance. E eu fico pensando, por que esse cara quer fazer um curso comigo de especialização? É porque ele quer conhecer mais ainda, né? Às vezes as pessoas acham que se preparar é gastar à toa. Só que às vezes as coisas acontecem e você tem que estar preparado. Exatamente isso aí, cara. Exatamente isso daí. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Eu vou dia 4, 5 e 6 de maio. Tá bom? Deixa eu ver aqui o que o José Carlos está dizendo. Sou técnico de eletromecânica, trabalhei por 16 anos na indústria de bebidas e acredito que o técnico, de ser um especialista em indústria, gostaria que eu fosse um generalista. Cara, legal. Ele está dizendo aqui o técnico ser um especialista e a indústria gostaria que eu fosse um generalista. Então, olha só, o mesmo hospital que precisa de um clínico geral precisa de um cardiologista, mas aqui o clínico geral não ganha o mesmo que um cirurgião de cardiovascular, concorda? O cara que, para ele ser um clínico geral, ele tem uma formação, é médico, já tem um bom salário, excelente, mas acontece que
existem demandas que são muito específicas. E por isso que o cara vai lá e faz mais residência, o cara faz um curso, vai para fora, o cara se especializa para estar no melhor lugar para resolver problemas cardiológicos. Porque uma hora o clínico geral vai dizer assim, olha, eu recomendo você procurar um especialista. Não está dizendo que o clínico geral não tem valor, não. Mas o clínico geral, em certos casos, vai dizer assim, ó, aqui cheguei no meu limite, você precisa procurar um especialista. Então, não é que o setor não demanda por generalista, mas você ser um especialista agrega muito valor. E aí, eu vou no dia 4, 5 e 6, lá em São Paulo, lá em Campinas, na TME, que é uma empresa especializada em manutenção de turbina. É uma empresa, e eles têm uma turbina, tem várias turbinas lá, turbina desmontada. E o que eu vou fazer lá? Eu vou dar um treinamento de especialização nessa máquina. E aí o interessante é que é um treinamento desafiador, porque a máquina tem uma máquina montada, tem uma máquina aberta, desmontada, uma máquina que foi, né, destruída ali pelo install, né, quebrou toda. E aí eu vou ter ali um grupo de alunos que eu vou ensiná-lo, né? Olha, aqui é a máquina, aqui é por dentro da máquina, aqui se faz uma borescopia, aqui regula a VSV, aqui você ajusta, né, o torque shaft, aqui você instala, né, VSV, aqui você instala os bicos. Então, eu vou ter a oportunidade de uma máquina, né, em bancada, você poder fazer um treinamento presencial. Isso vai ser show de bola, eu estou super animado com isso, né? Eu vou treinar a equipe, né, do TME também, e também, né, treinar alunos, pessoas de outras empresas que vão chegar lá, né? Não é um treinamento básico, é um treinamento avançado de especialização. O interessante é que uma grande empresa fala assim, cara, eu quero esse treinamento também. Eu vou coincidir que tem uma máquina que vai descer e quando ela chegar lá na empresa, eu vou trazer os meus melhores técnicos e eu quero um treinamento com você. Já está fechado também. Olha só o quanto que o valor agregado, isso é importante, não é? Então, você que está me ouvindo aqui, você que é técnico, engenheiro, você precisa olhar o mercado e saber quanto que eles valorizam um especialista, para que você possa, né, não gastar o seu dinheiro com coisas que são supérfluas, né? E aí, o que é supérfluo na parte técnica? Eu vejo gente gastando muito dinheiro com cursos gerais, e eu acho que isso é um equívoco. Né? Por exemplo, eu quero fazer sabotagem, HILT, NR35, importante demais, é muito importante, faça mesmo. Mas se você tem pouco recurso, você tem que investir em alguma coisa, cara, não pode ser para você ser igual a todo mundo, porque se você for igual a todo mundo, cara, você tem que disputar vaga com todo mundo. Então, quantos técnicos generalistas a gente tem? Um especialista, ele não deixa de atender aquilo que um generalista atende. Mas, se você quer concorrer com a elite, você tem que se capacitar para ser uma elite. Porque se você é o clínico geral, qualquer médico formado ele vai ser um clínico geral. Mas o cardiologista, ele precisa ter um foco. E aí não estou dizendo que todo mundo vai para essa área. Mas se você gosta da área de turbomáquina, porque é desafiador. A área de turbomáquina é desafiadora, né? E um erro pode ser muito caro, né? A parte de diagnóstico, ninguém vai pagar um valor alto para você simplesmente, né, dar respostas comuns, abstratas. As pessoas querem que você diga aquilo que realmente de fato aconteceu e aquilo que vai resolver no menor espaço de tempo. Tá bom?